boa noite, ao vivo pelo Facebook e daqui a pouquinho ao vivo pelo Instagram, tá conectando ali. Pessoal, boa noite, mais uma live hoje. Hoje eu vou falar da importância de um programa de aulas para suas aulas de jiu-jitsu. Qual que é a importância de você ter um programa de aulas? Para começar, eu estou entrando um pouquinho antes aí, para poder dar tempo de vocês entrarem, né? A nossa live vai começar daqui a alguns minutos, exatamente às 22 horas. Exatamente às 22 horas. O Instagram está com um pouquinho de dificuldade na conexão aqui. Daqui a pouco vai conectar e a gente vai estar ao vivo, e eu vou estar ao vivo também pelo Instagram. Hoje eu estou de óculos. Nenhuma live eu fiz de óculos, mas hoje não teve jeito, hoje eu não consegui escapar. Hoje eu tive que estar de óculos. Era um pouquinho, vamos conectar aqui, ver se vai conectar no Instagram. Com um pouco de dificuldade de conexão. Pessoal do Facebook aí, estão me vendo legal, estão me ouvindo. Imagem eu estou percebendo que está ok, mas e o áudio? Dá um feedback aí, vocês estão entrando aí. Daqui a pouquinho eu vou estar falando aí da importância de um programa para as suas aulas de jiu-jitsu. Um programa de aulas. Qual que é a importância de você ter um programa de aulas na sua academia de jiu-jitsu? Isso é muito importante. Eu vou estar explicando, falando alguns pontos aqui, esclarecendo alguns pontos. E eu gostaria que vocês me falassem aí se está tudo em ordem. Eu vou até deixar o microfone mais perto aqui para ver se melhora o áudio. O áudio está ok. Só estou com dificuldade aqui no... Obrigado, boa noite. Dificuldade no Instagram, não está conectando no Instagram, não sei o que está acontecendo. Por isso que eu gosto de entrar uns minutinhos antes, porque quando acontece alguma coisa, eu não consigo conectar. Espera aí, vou tentar resolver esse problema aqui. Estou com o meu telefone aqui. Pelo Instagram, vamos tentar resolver esse problema de conexão. Pessoal, vamos lá. O Instagram está dando um pouquinho de dificuldade aqui, não está conectando. Não sei o que está acontecendo. Hoje eu vou falar um pouco da importância de um programa de aulas. Você aí que dá aula de jiu-jitsu, você que é professor, ou você que quer ser professor de jiu-jitsu, qual a importância para você de você ter um programa de aulas na sua academia? Por que você precisa ter um programa de aulas? Você precisa ter um programa de aulas? Eu vou estar falando daqui a pouquinho, daqui a praticamente um minuto. Só que o Instagram não está conectando. Eu não sei por que não está conectando. O pessoal do Facebook está tudo em ordem aí, né? Aqui não está indo. Não está indo, não sei o que está acontecendo. Vou verificar minha conexão aqui, que estava em ordem. Vou fazer só um teste de conexão aqui para poder ver, mas está tudo em ordem. Pessoal, daqui a menos de um minuto eu vou estar começando a nossa live. Eu só estou tentando resolver um probleminha da conexão no Instagram para que eu fique ao vivo simultâneo nos dois, como eu tenho ficado toda quinta-feira. Se não conseguir resolver, vai ficar ao vivo só pelo Facebook mesmo. Você que está me acompanhando aí, você está me acompanhando agora, já me conhecia? Comenta para eu poder saber. Você já me conhecia? Já tem me acompanhado há algum tempo? Ou não? Ou me conheceu agora há pouco? O pessoal que está me acompanhando aí? Eu estou com pouca conexão, por isso que não está indo. Não sei o que está acontecendo. Vou tentar mais uma vez conectar. Se não conectar, a gente vai só pelo Facebook mesmo. Vou tentar mais uma vez a conexão. E 22 horas. Se não conectar, pessoal, eu vou só pelo Facebook mesmo. Boa noite para quem está chegando aí. Agora,
Estão me ouvindo bem? Vamos começar a live. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no meu canal do Telegram. Se você não tem um aplicativo, baixe o aplicativo do Telegram no teu celular. Procura o meu canal, Profissão Jiu-Jitsu, Nilson Liboni. Se inscreva lá. Estou colocando um conteúdo diferenciado para aqueles que estão inscritos no meu canal. E toda live que eu faço, toda quinta-feira, toda live de quinta, nós fazemos um resumo em PDF e eu envio esse resumo para o canal Telegram. Então você pode ir lá no meu canal e pegar todos os PDFs de todas as lives que eu fiz, de todas as quintas. Tá? Além de você poder interagir comigo aqui, poder no final fazer alguma pergunta, você pode ter esse material com você, que você pode imprimir, fazer uma apostila, ou você pode guardar com você. O Instagram não está indo mesmo. Não se esqueçam que perguntas no final. Hoje não é uma live longa, eu não devo demorar muito na live, não acredito que 15, 20 minutos de live. É um assunto bem específico. E aí vocês podem fazer perguntas no final. Pessoal, aqui no primeiro comentário, você pode ver aí o link da Semana do Profissão Jiu-Jitsu. Semana do Profissão Jiu-Jitsu vai começar agora, semana que vem, vai do dia 27 ao dia 31 de janeiro. É uma semana onde que eu vou ensinar você a estruturar suas aulas de Jiu-Jitsu e para você conseguir mais alunos. Tá? Então, você que dá aula, você que quer ser professor, para você que é professor de Jiu-Jitsu, se você ainda não se inscreveu, vai no primeiro comentário que tem aqui, lá tem um link do Profissão Jiu-Jitsu, da Semana do Profissão Jiu-Jitsu, você clica no link ali e se inscreve, porque só irão poder participar aqueles que estão inscritos, tá? Então se inscreva ali para você poder participar. Vamos lá? Infelizmente, a live vai só pelo Facebook, não sei o que aconteceu, não está indo, o Instagram não está indo. Mas vamos lá, vamos seguir a live aí. O que é um programa de aulas? Eu estou falando, a live de hoje é sobre a importância de um programa para as suas aulas de jiu-jitsu. Mas o que é? O que é, na sua visão, o que é um programa de aulas? Bom, o programa de aulas é um sistema, ou funciona como um sistema, que, na minha opinião, tem 3 importantes quesitos, tá, no programa de aula. Que é o ensino, né? Na verdade, a disciplina, que você vai ensinar o jiu-jitsu, na disciplina, é um dos quesitos, a metodologia e o acompanhamento. Na minha opinião, esses 3 fatores são importantíssimos para a construção de um programa de aulas, para a gente poder definir o que é um programa de aulas. Eu vou falar cada um deles aqui para vocês. No primeiro, que é o ensino, a disciplina em si, que é o jiu-jitsu, é para você explicar, para você ensinar as posições. Mas como que funciona as posições dentro do programa de aula? Que é diferente de você ensinar as posições aleatórias, né? O programa de aulas, ele faz com que você ensine de uma maneira construtiva. Eu gosto de usar um exemplo de você construir uma casa. Então, imagina que você vai construir uma casa. Não tem como você ensinar o jiu-jitsu em posições aleatórias, é a mesma coisa que eu começar a casa construindo uma parede e querer colocar o telhado nela. Não vai funcionar. Não vai ficar uma casa, essa casa é firme, essa casa vai acabar caindo. Aí é assim o jiu-jitsu de quem aprende com posições aleatórias. Por isso que o programa ele é muito importante, porque ele constrói você. Há uma construção do atleta de jiu-jitsu, do praticante de jiu-jitsu. Imagina como você vai ensinar o teu aluno a dar uma omoplata ou fazer um berimbolo, se ele não sabe nem sair de quadril direito, entendeu? Então, há uma construção para que você chegue nas posições mais avançadas. O segundo que eu costumo falar, é a metodologia. E a metodologia é um processo para você atingir um determinado fim, né? Essa metodologia é como você chega nisso, como você vai ensinar, como você vai dar aula, como você vai resolver alguns problemas, né?
Como ser um bom professor? Como você vai gerir as suas aulas? Como que você vai ensinar? Isso é metodologia. Então, dentro do programa de aulas, além de ter as posições de uma maneira construtiva, você tem uma metodologia. Então, importante, muito importante, esses dois quesitos que eu falei. E o terceiro é o acompanhamento, né, que eu falei que são 3 quesitos importantes que formam o programa de aulas. O que é o acompanhamento? É você acompanhar o teu aluno. Você vai acompanhar o progresso dele, corpo a corpo ali. Você vai ficar junto com o seu aluno. Junto com esse programa tem a gestão de aulas. Importante que o teu aluno saiba o caminho que ele vai percorrer. Muito importante que o teu aluno saiba o caminho que ele vai percorrer. Então, nesse acompanhamento, não é só eu que vou saber, não é só eu que vou acompanhar, mas o meu aluno tem que saber quando ele vai alcançar o primeiro, segundo, terceiro, quarto grau dele. Ele tem que saber quando será possível uma troca de faixas. Ele tem que saber isso. Então, isso faz parte do acompanhamento. Então, muito importante para definir o que é um programa de aulas é a disciplina, o jiu-jitsu em si, a metodologia, que é como você vai fazer isso, o processo para se chegar a esse fim, e o acompanhamento. Né? Isso tudo define o que é um programa de aulas. Agora vamos lá. Para que serve um programa de aulas? Para que serve um programa de aulas? O programa de aulas ele serve para vários fins, né? Serve para facilitar o aprendizado. Ele vai fazer com que o aluno aprenda o jiu-jitsu na sua essência. Por que ele vai fazer o jiu-jitsu, que o aluno aprenda o jiu-jitsu na sua essência? Porque se eu trabalhar somente a parte esportiva, eu não estou trabalhando o jiu-jitsu todo. Você tem que ensinar o jiu-jitsu na sua essência. Em primeiro lugar, eu costumo falar sempre que um aluno não treina jiu-jitsu, ele nunca viu jiu-jitsu. Ele vai na sua academia por um fim. A grande maioria, pouquíssimos vão por outra razão, mas a grande maioria vai porque quer aprender a se defender. Fato, né? E o programa ajuda com que os seus alunos evoluam e aprendam com uma facilidade um pouco maior. Porque tudo nele é voltado, pensado, para que o teu aluno aprenda mais. Ensinar defesa pessoal. O programa tem que ter defesa pessoal. O programa vai manter o aluno motivado, porque o sistema de acompanhamento ajuda muito na motivação, motiva o teu aluno demais. O teu aluno ele vai saber o caminho que ele vai percorrer e você vai acabar transformando a sua academia de jiu-jitsu numa escola de jiu-jitsu. Né? Muita gente fala aí escola de jiu-jitsu, mas se você não tem um programa de aulas, não tem como você ser uma escola sem programa. Você tem que ter. No que o programa de aulas vai te ajudar? O que você acha que o programa de aulas vai te ajudar? Bom, eu vou falar alguns pontos onde o programa de aula vai poder te ajudar. Primeiro, ele vai facilitar o teu trabalho. Por que ele vai facilitar o teu trabalho? Porque está tudo mastigado. Eu vou dar um exemplo, eu vou me usar como exemplo. Como eu cheguei no meu programa de aulas que eu desenvolvi. Eu em 1900, não foi em 1900, foi em 2004, mais ou menos, eu quase fali minha academia. Eu vim ensinando jiu-jitsu de uma maneira aleatória até então. Cada aula eu fazia uma posição diferente. E eu tinha estava começando um programa ali, mas sem eu entender. Eu já vinha sentindo essa necessidade, mas eu não fazia isso. E aí eu quase fali minha academia, eu tinha muitos alunos, acabei ficando com quase nenhum aluno. E aí, em determinado momento, eu liguei para os alunos, para a maioria, eu liguei para muitos alunos, para saber por que eles estavam parando. E eles iam me falando e eu ia anotando. Baseado nessas informações, eu criei o meu primeiro programa de aulas. É lógico que o programa de hoje que eu tenho é muito melhor, ele evoluiu, ele se adaptou, ele cresceu, ele mudou. Mas
perto de 2005 ou 2005, eu tive meu primeiro programa de aulas que mudou a minha vida. Né? Minha vida na minha academia, mudou a minha academia. E ela começou a crescer, os alunos começaram a gostar, os alunos começaram a voltar, eu comecei a ganhar mais alunos. E nesse processo de 2005 para cá, eu fui melhorando, eu fui evoluindo, eu fui acrescentando. Esse programa ele foi crescendo até chegar no formato que é hoje. E no formato que é hoje, ele funciona muito. E aí, no que mais o programa de aula vai poder te ajudar? Ele ajuda também na retenção e ajuda também na fidelização. Você fala, poxa, esse programa de aulas vai ajudar a reter e vai ajudar a fidelizar meus alunos? Vai. A partir do momento que teu aluno sabe o caminho que ele vai percorrer, você tem um aluno mais contente. Porque imagina como era na minha academia e como é em muitas academias, e não digo se não for na maioria das academias. O aluno ele não sabe quando ele vai pegar uma incógnita, uma grande surpresa. Ele não sabe quando ele vai trocar de faixa. Às vezes, na cabeça do aluno, ele está treinando e ele acha que ele vai trocar faixa. E na cabeça do professor, o professor fala, pô, ele treina um mês sim, um mês não, por mais que ele seja duro, eu não vou dar faixa para ele porque ele não treinou direito. Né? Ninguém sabe o que um está pensando, o que o outro está pensando. O aluno vai para a academia achando que vai ganhar a faixa, o professor não dá a faixa, não dá a mínima satisfação, não explica, e às vezes até explica, mas o aluno não concorda. O aluno acha que ele merece, acha que ele treinou. Né? Ele acaba mudando de academia para poder ganhar a faixa que ele acha que ele merece. Na minha opinião, o professor tem que decidir isso daí, não é um aluno, mas quando você tem um programa de acompanhamento, fica tudo muito claro o que está acontecendo ali. O aluno sabe que para ele ganhar um grau, ele tem que atingir determinada quantidade de aulas. Para ele atingir aquela quantidade determinada de aulas, ele tem que ir treinar. Se ele for treinar, é claro que ele vai evoluir. Para ele trocar de faixa, ele sabe quando ele vai, ele sabe quando ele estiver no quarto grau, ele sabe quando ele vai trocar faixa. Então, assim, não tem o famoso achômetro, né? O aluno acha que treinou, o professor não acha que ele não treinou. Está ali, ó, preto no branco. Está marcado as aulas, ele está vendo o acompanhamento dele. E isso, sim, ajuda na retenção. Porque o aluno quer conquistar, ele vai treinar, quer dizer, ele vai faltar menos. Ele sabe que se ele estiver faltando mais, ele vai levar mais tempo para poder conquistar o grau ou a faixa. Ele está vendo ali no sistema de acompanhamento dele. Né? Então, isso acaba ajudando muito na retenção. O aluno, ele vai aprender a se defender, porque no programa de aulas tem defesa pessoal e a grande maioria que procura uma academia de jiu-jitsu, para começar, eles querem aprender a se defender. Mais de 90% quer aprender a se defender. E quando ele vê que ele não aprende, ele para de treinar, procura uma outra arte marcial. Né? São poucos que ficam. Você pode perceber que tem muita gente que começa, mas muita gente que para. Se você parar para pensar, todos os alunos no último ano, 2019, aí, que se matricularam, se não tivessem desistido, quantos alunos você teria hoje? Ou se um percentual muito pequeno tivesse desistido? Quando, na verdade, é a maioria que desiste. Então, você tem muitos alunos que entram, muita gente que desiste, muita gente que já estava treinando e para. Né? Então, você tem ali um balde caindo água dentro, e a água são os alunos, mas o balde está furado, então a água entra e sai. Então, acaba não adiantando muito. Você vai acabar com o programa de aulas tendo alunos melhores, porque alunos melhores. Mas se eu ensinar sem ter um programa, eu não vou ter alunos bons? Claro que vai. Mas você está dependendo muito de talento e de habilidade do teu aluno. Quando você tem um programa de aulas, eu não dependo de talento e de habilidade. Porque o programa já é pensado para isso. Ele já é ensinado de uma maneira construtiva. Ele já é ensinado de uma maneira que quando o aluno chegar na omoplata, o quadril dele já está pronto para fazer isso. Quando ele chegar no triângulo, o quadril dele já está pronto para fazer isso. Então, facilita para os dois lados.
E aí você tem um aluno mais feliz. E seu aluno vai ter certeza de que você é um excelente professor por causa da metodologia. Porque o programa de aulas acompanha uma metodologia. Então ele vai ter certeza que você é um excelente professor. Tudo isso, com certeza absoluta, ajuda muito na retenção e na fidelização. Outra coisa que vai para você saber que vai te ajudar no programa de aulas é que no programa de aulas você tem um sistema de graduação mais justa. Por que eu falo um sistema de graduação mais justa? Porque é o que eu acabei de falar agora. Você tem um sistema de acompanhamento de graus e faixas. Então, na hora de trocar a faixa, não tem o famoso achômetro. Eu acho que sim, o professor acha que não. Eu não vou ficar bravo. Está tudo muito claro. Então, você tem esse sistema de graduação muito mais justa. Fica muito mais fácil identificar e, com certeza, a grande maioria dos alunos gosta e aprova. Agora, eu devo, uma pergunta aí que muita gente me faz, eu devo ter um programa para todos os níveis? O meu programa de aulas tem que ser para todos os níveis? Não. Vamos parar para pensar o seguinte, o jiu-jitsu é uma arte marcial que não tem fim. Muitos professores, se não todos, falam que não tem fim isso. Então, aparece uma coisa ali, daqui a pouco tem uma coisa neutralizando aquilo, daquilo, abre uma ramificação e sai vários detalhes e posições diferentes. E é uma arte marcial que não tem fim. Eu acho que isso, além da efetividade da luta, que funciona, né? Já foi provado pela família Gracie, o grande mestre Holland, quando criou o UFC com essa intenção, para mostrar ao mundo que o jiu-jitsu é uma arte eficiente. Então, além da eficiência do jiu-jitsu, nós temos aí uma arte marcial que não tem fim. Porque imagina se nossa arte marcial fosse 100 golpes e ponto final. Eu acho que muita gente não estaria treinando hoje jiu-jitsu, mas é uma arte marcial sem fim. Pelo fato de ser uma arte marcial sem fim, não tem como nós criarmos programas para todos os níveis. Não tem como. Agora, muito importante você ter um programa de aulas para os seus iniciantes. E você pode ter um programa para os seus intermediários. Avançados não tem como ter um programa, porque você vai trabalhar dentro da necessidade do grupo de avançados. E aí as suas aulas vão ser divididas por semana. Então você tem que ter um programa de aulas para os seus iniciantes. Isso é essencial para a sua academia. Você não pode jogar um iniciante na sua academia sem que ele esteja num treino para ele e com um programa de aulas para ele. Se você não faz isso, com certeza você perde muito mais aluno do que você está imaginando. Você pode ter um programa para o teu grupo intermediário ou não, é importante ter. E os avançados não tem como você fazer um programa de aulas. Porque, como eu falei agora, o jiu-jitsu é uma coisa infinita, né? Vai estar sempre alguma coisa criando, então não tem como você montar um programa para tudo. Intermediário, você trabalha com a necessidade do grupo, faz os seus treinos divididos por semana, e aí você vai planejando as suas aulas. Você vai fazendo um planejamento das suas aulas. Agora, você vai perguntar para mim assim, é fácil desenvolver o programa de aulas? Eu consigo desenvolver o programa de aulas? Olha, é muito difícil desenvolver um programa de aulas. Como eu já expliquei ali em cima, eu vou falar rapidinho. Vou falar um pouquinho de como eu desenvolvi o meu, eu já falei, mas eu vou falar rápido. Quando eu desenvolvi o programa, eu desenvolvi em cima de uma necessidade, porque eu me vi na beira da falência, e eu mexi, peguei tudo aquilo que eu precisava mexer e criei um programa de aulas. Tentei fazer um programa construindo um lutador, um praticante de jiu-jitsu, uma construção até que ele consiga ir para um movimento mais complexo, desde gestão, desde metodologia, e criei um programa. Eu dou aula há 26 anos, treino há 41 anos. Então, eu estou, desde que eu me conheço como professor, pensando nisso. Já quebrei a cara, já quase fali, já fiz de tudo até chegar num modelo de sucesso. Então,
Tá aí a dificuldade de você montar um programa de aulas. Você fala assim, professor, eu vou montar um programa de aulas. Com certeza, você vai conseguir. Mas você vai passar pelo mesmo processo que eu. Você vai lá atrás, lá, ó. Você vai levar muito tempo, 20, 25 anos, para poder chegar num formato bom. Tá? Num formato que fala, pô, esse formato é um formato de sucesso. Então é muito difícil, muito complicado você chegar num programa de aulas dessa maneira. Tá? Agora, o que deve ter no programa de aulas? Vamos falar do que deve ter no programa de aulas. Isso que é muito importante, se você quiser criar o seu. O que é que deve ter no programa de aulas? O programa de aulas deve ter tudo. Ele deve ser completo. Deve ser ensinado o jiu-jitsu na sua essência. Aí você vai falar assim, mas eu vou ensinar tudo para quem está começando? Eu vou ensinar uma chave de pé, uma americana no pé, vou ensinar uma chave de calcanhar, eu vou ensinar mão de vaca. Para quem está começando, para iniciante, não pode. Tem muita gente que vai falar para mim que não pode. Eu falo, por que não pode? Aí você vai me responder. A primeira coisa que vai me responder, porque na competição não pode. Numa competição não pode. Nós não podemos ensinar jiu-jitsu para competição. Como eu costumo falar, a competição ela é uma parte do jiu-jitsu e não o jiu-jitsu todo. Eu tenho que ensinar o jiu-jitsu para a vida. Eu tenho que ensinar o jiu-jitsu para que se o meu aluno estiver numa situação de vida ou morte, ele tenha todos os recursos possíveis para salvar a vida dele. Aí você vai me falar, tá, legal, esse argumento é bom. Mas, como é que eu vou ensinar o meu aluno a dar uma chave de joelho, a dar uma chave de calcanhar sem se machucar? Metodologia. É aí que entra a metodologia, a gestão de aulas. Então, lembra que eu falei no começo lá? Eu tenho a disciplina que é o jiu-jitsu. Eu tenho que ter a metodologia. Aí que você entra, como você vai ensinar? Como eu vou ensinar isso sem que ele machuque outros alunos? É aí que entra a metodologia. Muito importante. Então, no programa de aulas, no meu programa de aulas, por exemplo, eu tenho a disciplina, eu tenho a metodologia, que é o método para chegar até o fim, e eu tenho um acompanhamento do aluno, para o aluno poder saber toda a vida dele dentro do jiu-jitsu, como é que ele vai chegar, onde ele vai chegar, bom, enfim, o que eu falei. Então, muito importante que você tenha tudo dentro do jiu-jitsu, tudo. Chave de pé, tudo. Imagina teu aluno numa situação na rua, onde ele está caído, tomando soco na cara, o cara está em pé ali numa situação, meio que montado em pé, eu uso sempre esse exemplo, uma situação onde facilmente ele vai laçar a perna e entrar numa chave de calcanhar para salvar a vida dele. Mas faixa branca não pode chave de calcanhar, então ele não sabe. E o pior, nem faixa preta numa competição pode aplicar a chave de calcanhar e muitos faixas pretas não sabem aplicar a chave de calcanhar. Muitos acham que sabem, mas como não tem prática na chave, não vai conseguir aplicar. Então, quando você tem um programa desse, o programa é para a vida do aluno. Eu não estou fazendo um programa para ele competir. Aí você vai me perguntar de novo, mas professor, e se o aluno quiser competir, ele não vai estar acostumado a fazer isso e na competição ele vai acabar fazendo? Não, ele não vai fazer isso. Sabe o que eu vou te falar porque não vai fazer isso? Porque nós somos seres racionais. Nós somos seres racionais. Eu participei quase que minha vida toda de competições de judô, jiu-jitsu. Eu lutei bastante wrestling, gostava muito do estilo livre, já lutei greco-romano, mas eu prefiro o estilo livre. Já lutei sambo, eu já fui vice-campeão mundial de sambo. E já lutei grappling. São 5 estilos de luta corpo a corpo, com regras completamente diferentes. Todas as vezes que eu cometi alguma falta, foi proposital por uma questão tática. Nenhum eu cometi uma falta, apliquei um golpe que não pudesse. Todas as vezes, quando eu era moleque, eu competi no judô, eu sabia as regras do judô. Eu ia para o jiu-jitsu, eu sabia as regras do jiu-jitsu. Isso é uma coisa muito clara. Né? Isso é uma coisa que você tem que aprender.
Não tem como falar, ninguém é um robô. Eu vou entrar lá e eu tô na minha academia, eu dou chave de joelho, vou chegar na competição, sem querer eu vou dar uma chave de joelho. Você tem que ensinar o teu aluno que quando ele for competir, ele tem que conhecer as regras, ele tem que ler as regras, ele tem que estar por dentro. Quanto maior for o conhecimento de regras para um competidor, melhor ele vai competir. Muita gente vai participar de competições e nem sabe regra. Às vezes ele pergunta ao professor, o professor fala, não vale isso, não vale aquilo. Vai com Deus. Não, né? Se teu aluno vai competir, a primeira orientação que você vai dar para ele, baixe o PDF com as regras na tua categoria, na tua faixa, leia, decore, aprenda e guarde aquilo, porque quanto mais você souber das regras, você consegue usar a seu favor. Você tem que conhecer a fundo as regras. Para ser um bom competidor, você tem que conhecer a fundo. A partir do momento que você conhece a fundo, você não vai aplicar algum golpe que você não conhece. Você não pode. Eu não posso treinar só o que eu posso fazer em competição. Eu tenho que pensar que eu treino para salvar a minha vida. Se for o caso, a competição é uma coisa extra. Então a gente não pode esquecer isso. Isso é muito importante. Agora, vamos lá. Um programa de aulas deve ter. O que deve ter no programa de aulas? Que é o que eu estou falando aqui agora. Tem que ter defesa pessoal. Ele tem que ter a parte esportiva. E a parte esportiva que eu falo é a luta corpo a corpo. Mas de uma maneira geral. Não sei se vocês sabem, mas a grande maioria das pessoas acham que defesa pessoal é só em pé. Mas não. A defesa pessoal, ela tem no chão também. Eu ensino o meu aluno a quando ele cai no chão, quando tem alguém dentro da guarda dele, na meia guarda, de guarda passada, ou montado nele, batendo nele. Como é que ele se defende e sai dessa situação? Como é que eu me defendo de alguém dentro da minha guarda me batendo, na meia guarda me batendo, de guarda passada me batendo, montado me batendo? Isso faz parte do treinamento de defesa pessoal. Defesa pessoal não é só de pé. E falando em defesa pessoal, qual a importância da defesa pessoal dentro do programa de aulas? Toda a importância. Toda. Porque a defesa pessoal é a essência, é a alma do jiu-jitsu. Jiu-jitsu é uma arte de defesa pessoal onde temos a parte corpo a corpo que você pode competir ou não. Então a competição ela faz parte do jiu-jitsu e a competição não é o jiu-jitsu todo. Eu costumo falar o seguinte, para explicar um pouquinho da defesa, como que a gente chegou nessa parte de competição hoje em dia. Lá atrás, quando o Mitsui Maeda veio para o Brasil e montou um grupo de alunos, onde a família Cris também foi aluno deles, mestre França, que foi mestre do mestre Fada também, o mestre França foi aluno do Mitsui Maeda também, o jiu-jitsu não tinha essa parte de chão, essa parte que nós chamamos hoje de esportiva, tão desenvolvida. A defesa pessoal era uma coisa que você fazia a defesa, aplicava uma queda, tinha uma chave de braço. Você aplicava uma queda, ia para as costas, aplicava um estrangulamento. Então, o chão era uma consequência da defesa pessoal. E aí, o que você fazia? Os dois alunos aprendiam isso. Quando eles iam fazer, deixando, tudo funciona, que é uma maravilha. Você está deixando, é como se fosse, entre aspas, claro, uma coreografia. Mas, quando eu vou fazer em alguém, e alguém sabe o que eu vou fazer, de defesa pessoal, e a gente vai fazer sem deixar, você não consegue fazer, porque ele sabe o que eu vou fazer. E aí o que acontecia? Você se embolava, caía para o chão. E se embolavam, e aquilo se estendia. Então, quando duas pessoas se pegavam, isso ia se estendendo, foi se estendendo isso. E aí, para não machucar, tirava-se o soco. Olha, eu não vou dar soco na cara do meu amigo, então vamos tirar o soco. E aí a gente se embolava mais para o chão. Então isso foi ficando uma coisa legal. E aí começaram academias, lutar contra academias, até chegar num ponto que começaram a fazer competições. As competições de jiu-jitsu, eu posso falar isso numa outra live, tem muitas histórias engraçadas sobre competições, de como surgiu as regras, como elas foram mudando. Eu vi isso de perto, depois eu posso até falar isso numa outra live. Mas essa parte esportiva, ela foi ficando legal, ela foi desenvolvendo,
foram academias contra academias, daqui a pouco foram montando competições onde tinham mais academias, até nós chegarmos no formato que tem hoje. E aí o que aconteceu? Essa parte foi se desenvolvendo, claro que é muito legal, foi muito bom, e sem dúvida fez um bem gigantesco para o jiu-jitsu, né, Edu? Isso é fato. Mas o lado ruim é que se deixou de lado a defesa pessoal, que é a alma do jiu-jitsu, que é fazer com que você aprenda a se defender. Aí você vai falar, professor, mas se eu treinar só competição, eu não tenho condição de me defender? Depende. É claro que se você souber só a parte esportiva, é muito melhor do que não souber nada, né? Do que não saber nada, né? Isso aí é fato. Mas o que vai de verdade te ajudar numa situação de rua, a defesa pessoal ajuda muito mais do que a parte esportiva. Isso é fato. Isso é fato. Por quê? Muita gente não sabe nem lutar em pé. Como é que você vai se defender se você não sabe lutar em pé? Como é que você vai se defender se você não sabe a aproximação de um clinch? Como é que você vai se defender se você não sabe como bloquear, esquivar, tempo de clinch de um soco? Você sai de um soco, tem um tempo de clinch. Você tem que treinar esse tipo de coisa. Aquela baiana mais ou menos que a maioria faz, você acha que numa briga você vai acertar essa baiana? Você pode até acertar. Mas você está contando muito mais com a sorte do que com a habilidade. Então você precisa ter esse treinamento da defesa pessoal para garantir que você vai ter certeza de que você vai se defender. Antes de eu entrar na parte de perguntas, eu queria também falar para vocês, de novo, que se você não se inscreveu ainda na Semana do Profissão Jiu-Jitsu, que vai acontecer agora no dia 27 a dia 31 de janeiro, vai nos comentários. O primeiro comentário lá tem um link para você fazer inscrições. Você pode fazer inscrição. Eu vou estar ensinando vocês como estruturar melhor suas aulas e como que você pode ganhar mais alunos com isso. Tá? Então não se esqueçam. E agora, pessoal, eu vou abrir para perguntas. Lógico, vou tentar fazer uma conexão de novo aqui no Instagram para ver se conectou, que hoje o Instagram ficou fora. Ficamos só com a live do Facebook. Não vai conectar, não sei o que aconteceu, não está conectando. Estou ao vivo de novo. Caiu. Hoje é o dia, hein? O Instagram, ele não foi. Hoje eu fiquei sem a live do Instagram. E o Facebook caiu bem na hora que eu ia abrir para perguntas. Então, eu acabei postando, agora que eu consegui, voltou. Eu postei aquela parte que foi a primeira que eu falei da importância do programa de aulas. Eu estou entrando ao vivo de novo para a parte de perguntas. Se você não tem o aplicativo do Telegram, baixa o aplicativo do Telegram, entra lá, acha o meu canal lá, se chama Profissão Jiu-Jitsu Nilson Liboni, se inscreve no meu canal, Profissão Jiu-Jitsu Nilson Liboni, que lá tem um conteúdo diferenciado. Eu vou toda semana colocar um conteúdo exclusivo para o canal do Telegram, tá? E toda live que eu faço, de toda quinta-feira, 22 horas, nós fazemos um PDF, eu e minha equipe, nós fazemos um PDF, e esse PDF vai para o canal Telegram. Então, além de você poder falar comigo, interagir comigo aqui, fazer perguntas, você pode ter esse material para você. Você pode imprimir, fazer uma apostila, ou você pode guardar o PDF. Você pode ir lá e pegar todos os PDFs de todas as lives que eu fiz. Pessoal, essa aqui ficou a segunda parte, caiu, me desculpe, eu não sei o que aconteceu. O Instagram não foi hoje. E o Facebook, na hora que eu ia abrir para perguntas, ele caiu. Então vamos lá. Eu vou abrir para perguntas aqui. Vou falar mais um pouquinho enquanto não tem perguntas. Se o pessoal quiser mandar sua pergunta aí, pode mandar qualquer pergunta em relação ao jiu-jitsu. Se quiser falar do programa de aulas, que foi o assunto da live hoje, manda a tua pergunta aí. Se quiser fazer qualquer outro tipo de pergunta relativa ao jiu-jitsu, claro, pode fazer a pergunta também. Não precisa ser só sobre o assunto de hoje. Hoje eu falei da importância de um programa para suas aulas de jiu-jitsu. Falei que o programa de aulas ele funciona como um tripé, onde que você tem a disciplina, que é o jiu-jitsu que você vai ensinar, a metodologia, que é o método para você chegar a um determinado fim, e o acompanhamento do teu aluno. Como que você vai acompanhar o teu aluno? Tá? Então, pessoal, podem fazer perguntas, podem perguntar aí. Estamos só no Facebook hoje.
eu montei a live de hoje. Se quiser fazer tua pergunta, pode fazer aí, que eu estou de olho, que eu respondo. Eu montei a live de hoje já com algumas perguntas sobre programa de aulas, né? Então, eu falei primeiro aqui sobre o que é um programa de aulas, para que serve o programa de aulas, no que o programa de aulas vai te ajudar, foram os assuntos que eu falei aqui, no que o programa de aulas vai te ajudar, se você deve ter um programa de aulas para todos os níveis, se é fácil desenvolver um programa de aulas, o que deve ter no seu programa de aulas e qual a importância da defesa pessoal dentro do programa de aulas. Então, esses foram os assuntos da live de hoje. Vamos começar a responder pergunta. Vamos lá, professor. Um programa deve ter, em média, quantas aulas? Na verdade, não existe uma regra para isso. Você pode montar um programa com 10, com 12, com 15, com 20, com 30 aulas. Eu vou falar do meu. O meu programa são 26 aulas, 103 posições. Todas as aulas têm defesa pessoal, né? E todas as aulas eu ensino o jiu-jitsu completo, o jiu-jitsu que vai de A a Z, dentro da sua essência. Então, o aluno o iniciante sai desse programa conhecendo o jiu-jitsu num todo. Esse programa é tão bom que a maioria dos meus alunos, mesmo os faixas pretas, eles chegam mais cedo para poder fazer a aula iniciante, depois eles fazem a aula deles. E tão bom que é esse programa. É muito bom mesmo. Professor, tem muito estudante com dor de ombro, shoulder. Olha, Mike, não fica tranquilo. Se quiser perguntar em inglês, pode perguntar. O dor no ombro, você precisa procurar um ortopedista. Tem que procurar um ortopedista. Porque dor é um sinal de que alguma coisa está errada. Eu já cometi muito erro. Meu microfone está variando um pouco o volume. Vou chegar mais perto. Melhorou? Me fala se melhorou aí. Eu já cometi muito erro de ter dor e treinar. O lutador de jiu-jitsu, ele acha que o esparadrapo é um santo remédio para tudo. Tá com dor no dedo, esparadrapo. Tá com dor no punho, esparadrapo. Tá doendo no pé, esparadrapo. Tá com dor no ombro, você bota, fugiu o nome da cabeça. O tensor, bota um tensor no joelho, tensor no cotovelo. Então, tem mania, a gente acha que a gente vai apertar e vai ficar sem dor. Eu já cometi esse erro. E hoje eu tenho algumas lesões sérias por causa disso. Tá doendo e você insiste em treinar. Tá doendo e insiste em treinar. Então, tá doendo, vai ver o que é. Se dá para você continuar treinando, você vai ter que treinar mais leve ou não, tá? Melhorou o microfone? Vou chegar um pouco mais perto, falar um pouco mais alto. Vamos lá, pessoal. Vou abrir para mais algumas perguntas. Depois eu encerro essa live aí. Obrigado por estar acompanhando. O Instagram hoje nós ficamos sem. E o Facebook caiu bem na hora que eu ia abrir para perguntas. O Facebook caiu. Muito importante. Então, se você não tem um programa de aulas na sua academia, você precisa ter. Muito importante. Tenho certeza que como mudou a minha realidade como professor na minha academia, eu tenho certeza que vai mudar na sua também. Tá? Importante. Obrigado, Mike. Valeu, pessoal que está acompanhando aí. Pessoal, hora de perguntas. O programa de aulas para crianças é o mesmo que adulto? Não, diferente. Para crianças, eu devo ensinar tudo igual eu ensino para crianças? Quase tudo, quase tudo. A gente ensina a criança a se defender, mas você tem algumas adaptações. Você não vai ensinar a criança a dar soco, cotovelada, você não vai ensinar a criança a chutar, né? Você tem algumas adaptações. Algumas situações você muda, mas de um modo geral, eu ensino quase que tudo. Não vou ensinar uma criança a dar uma chave de calcanhar, dar uma chave de joelho, por exemplo. Tá? Então você faz algumas adaptações, não ensino tudo, mas eu ensino quase tudo para as crianças. Valeu, pessoal. Obrigado por estar acompanhando aí. Agora é hora de perguntas.
perguntas aí para responder, pode mandar aí, tá? No programa para crianças, eu vou buscar sempre primeiro, né, no básico, as defesas pessoais que vão de encontro com as necessidades deles. Então, quanto mais pequenininho, o que acontece mais com eles? É empurrão, é puxão de cabelo, tem que pegar pelo punho e puxar, algumas coisas que vão de encontro com a realidade deles. Então, o programa básico deles vai mais nesse sentido. E aí, conforme eles vão crescendo, você vai progredindo nas defesas pessoais, praticamente conforme a necessidade. Vamos lá. Professor, já teve que dar aula para um mais graduado que você? Não. Não. Nunca dei aula para ninguém mais graduado que eu. Claro, já trocamos informações, pediu que eu mostrasse alguma coisa já, mas assim, um ajudando o outro. Mas eu sempre, quando eu tenho alguém mais graduado que eu sempre procuro absorver o máximo. Eu tenho certeza que a pessoa tem experiência e eu sempre procuro querer absorver isso. É uma coisa que eu gosto. Se perguntar assim, o que você mais gosta dentro do jiu-jitsu, eu vou falar para você aprender. É o que eu mais gosto dentro do jiu-jitsu. Então, quando eu entro no tatame e tem alguém mais graduado que eu olho, eu foco, eu pergunto, porque para mim não tem nada melhor do que aprender. Dica para segurar a atenção das crianças no treino. Boa, Diego. Para você segurar a atenção das crianças no treino, você não pode falar por muito tempo. Vou falar algumas dicas aqui. Você não pode falar por muito tempo. Então, você quer dar uma explicação, você tem que ser o mais breve e o mais sucinto possível. Bom, rápido. Se você ficar explicando, você perdeu a criança, porque a criança ela perde. Quanto menor, eles perdem a atenção mais rápido. Então, as suas explicações têm que ser objetivas e rápidas. Quando você vai ensinar a posição, você tem que simplificar a posição. Então, por exemplo, pega uma criancinha de 4 anos de idade, para você ensinar ela a dar uma chave de braço na guarda fechada. Se você for explicar que tem que quebrar a postura, puxar o braço, mão no ombro ali em cima cruzado, pegar atrás do cotovelo, pisar, tirar o quadril, fazer a escaladinha de pé, esquece. Não vai aprender, não vai prender atenção. Quando você tiver... ainda no começo, ele está pensando em outra coisa, olhando para o lado, já não levantou e não correu. Então, tem que simplificar. Você vai ser o mais objetivo possível, você vai pegar aquela posição e vai tirar todos os detalhes. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Quanto menorzinho, armlock é segurar no punho com as duas mãos, pezinho no chão, bumbum para o lado, passa a perna por cima da cabeça. Se estiver fazendo isso legalzinho, você manda apertar a cabeça com a perna, juntar os joelhos, para aprender a dar o armlock certinho. E está fazendo isso bem feito, aí você pode, olha, agora não é mais as duas mãos aqui, uma mão está no cotovelo, uma está ali no ombro. Então você vai, com o tempo, acrescentando detalhes, mas simplificar e falar menos é essencial. Minha filha tem 4 anos, parabéns. Muito bom. Ela já treina jiu-jitsu, né? Tem que ensinar jiu-jitsu para ela, já desde cedo. Professor, como trabalhar situações com alunos, principalmente jovens, que não estejam alinhados à filosofia do jiu-jitsu e que treinam pensando em buscar confusão mundo afora? Olha, a pessoa, quando quer buscar confusão, quando ela quer treinar jiu-jitsu para poder brigar, essa pessoa, ela de fato, ela não sabe nada. Então, o que acontece? O que acontece na mente de uma pessoa que quer brigar? Quando você está numa discussão com alguém, quando você não sabe nada, o medo e a adrenalina te faz tomar uma atitude primeiro, porque você não sabe o que vai acontecer. Quando você não tem domínio do que vai acontecer, isso pode fazer com que você se torne agressivo, até por um método, um sistema de defesa. Quando a criança começa a treinar jiu-jitsu, o adolescente, no caso, começa a treinar jiu-jitsu, e ele começa a aprender, ele começa a ter domínio da situação, ele sabe o que vai acontecer, há uma tendência em ficar mais calma. Porque quando eu entro numa discussão com alguém,
ele sabe o que vai acontecer, ele tem um controle, ele sabe que ele não vai apanhar. Então ele fica mais tranquilo. Agora, isso acontece mais, essa tranquilidade acontece mais quando a criança aprende a defesa pessoal. Quando ela fica só na parte esportiva e ela se vê numa situação onde que alguém está provocando, está querendo bater nela, ela não tem controle daquela situação e pode ser que por uma questão de defesa, de querer se defender, ela se torne agressiva. Então, a criança é importante ela aprender defesa pessoal, porque quanto maior for o controle dela dessa situação, mais calma ela vai ficar. E é claro que, paralelo a isso, há orientação, há acompanhamento de pais e junto com você, um conversando com o outro, chama para conversar. Tá? Mas, de um modo geral, quanto maior for o controle da situação de defesa pessoal, mais calma ela fica. Porque ela sabe o que vai acontecer, ela sabe que ela não vai apanhar. Eu sei que naquela situação, quem está nervoso comigo ali, eu sei que aquela pessoa não vai conseguir me machucar. Então, isso me dá uma certa tranquilidade. Tá? Vamos lá. Professor, qual seria a divisão correta das turmas Kids por faixa etária para que o treino possa ser aproveitado ao máximo dentro de cada turma? Excelente pergunta. Olha, eu vou falar como eu divido. É claro que vão ter professores que possam fazer divisões diferentes, e não significa que estão errados, ou não significa que eu estou errado. Você pode dividir diferente e funcionar bem também. Mas, de um modo geral, é mais ou menos assim que eu vou falar. Então, eu tenho na minha academia Kids 1, Kids 2, Team 1 e Team 2. Então, vamos lá, o Kids 1 eu divido de 4 a 6 anos de idade. Então, 4, 5, 6 aninhos é o Kids 1. Kids 2, 7 e 8 anos de idade. Eles estão no Kids 2. Turma Team 1. Turma Team 1 vai de 9, 10 e 11 anos. 9, 10 e 11 anos estão na turma Team. E a turma Team 2 vai de 12, 13 e 14 anos. Tá? Eles estão na turma Team 2. É assim que eu faço a divisão. E é claro que dentro de cada divisão, dentro do Kids 1, por exemplo, quando há muita diferença de peso, eles não treinam juntos. Tá? Porque quanto menorzinho, pior fica na divisão de peso, na diferença de peso, na diferença de peso. Então, se tem um aluninho lá com 15 quilos e outro com 22, não coloca para treinar junto, porque não vai ficar ruim. Tá? Ah, mas eu não tenho, tem que treinar junto. Então, você vai praticamente deixar treinar, mas você vai ficar ali praticamente com a mão em cima deles, porque um peso a mais ali, um pode machucar o outro. Então, você tem que praticamente ficar o tempo todo tirando o peso de um, aliviando e ajudando. Né? Isso é importantíssimo. Tá? Espero que eu tenha ajudado, se não, pode perguntar de novo. Vamos lá. Mike, meu amigo, boa noite. Eu sou um grande seguidor. Obrigado. Grande abraço. Obrigado, meu amigo. Obrigado pela confiança. Pessoal, vamos lá, vamos fazer. Se a gente tiver aí mais 2 perguntas, e a gente já encerra. Então, aproveitar, falando de criança, vou falar mais um pouquinho do treino de criança. Se alguém tiver pergunta aí, coloca aí, vou responder mais 2 perguntinhas, tá? Treino de criança, importante ter essa divisão, tem que ter essa divisão. Mas eu vou acrescentar uma coisa que eu não falei. Poxa, mas aí eu vou ter que ter 4 turmas. Se você puder e tiver horário para ter as 4 turmas, ótimo, tem as 4 turmas. Mas se você não tem, você pode fazer o que eu faço. O meu tatame é bem grande, tá? Não dá para fazer isso num tatame pequeno, aí você vai ter que ter 4 turmas. Se você tem um tatame grande, o meu é grande, então as turmas Kids 1 e Kids 2 treinam no mesmo horário, mas não treinam juntos. Dentro do mesmo tatame, Kids 1 fica para o lado, Kids 2 fica para o outro. Team 1 e Team 2, a mesma coisa. Eles estão dentro do mesmo tatame, mas não treinam juntos. A turma Team 1 treina de um lado, a turma Team 2 treina do outro. Fazem um aquecimento. O que dá para fazer junto, a gente faz junto. Um aquecimento, alguns exercícios. É lógico que na hora que for montar duplas, você separa Kids 1 de 2. Tá? Eles não ficam juntos, mas eles podem estar dentro do mesmo tatame. Tá? Espero que eu tenha ajudado. E, pessoal, se você
ainda não se inscreveu para a Semana do Profissional Jiu-Jitsu, do dia 27 de janeiro até o dia 31 de janeiro, já semana que vem agora, vai nos comentários. No primeiro comentário lá, tem um link. Tá? Ele vai estar fixado lá, tem um link. Você clica no link e se inscreve para a Semana do Professor Jiu-Jitsu. Vai ser 100% online e gratuito, não tem custo nenhum. Eu vou te ensinar como estruturar melhor as suas aulas e como você pode ganhar mais alunos. Tá? Então eu vou estar falando sobre isso na Semana do Professor Jiu-Jitsu. Tempo de aquecimento ideal para os pequenos. Boa pergunta. Olha, 10 minutos é o suficiente para os pequenos, tá? 10 minutos. Imagina que você vai ter uma aula de 1 hora. Não tem como você fazer mais do que isso, tá? E é aquecimento mesmo, tá? Não tem preparação física. Eu já vi, por incrível que pareça, pessoal, eu já vi em rede social gente postando vídeo de criança fazendo treinamento funcional. Então, não façam isso. Se você quer que teu filho, um aluno seu, tenha um condicionamento físico melhor, procure um profissional da área e esse profissional da área vai fazer essa preparação com o teu aluno. Não, dentro da aula de jiu-jitsu, fazer isso, não faça isso. Você vai aquecer o teu aluninho para poder preparar ele para a aula, ele vai aprender as quedas, ele vai aprender defesa pessoal, ele vai aprender a lutar no chão, tudo que está no programa de aulas, né? Vai fazer as lutinhas no treino. Se você tiver muito aluno, acima de 10 alunos, você tem que ter ajudante. Não dá para dar aula para muitas crianças sozinho, né? Principalmente se forem bem pequenininhos. Depende, você tem que ter 2 ou 3 ajudantes. Eu tenho na minha academia 2 ajudantes, eu e mais 2 ajudantes, e eu devo agora para o mês de fevereiro pegar mais um. Então vai ser eu e mais 3 ajudantes. Tá? Valeu, o pessoal está acompanhando. Boa. Tá aí, ó, o link para a Semana do Profissional Jiu-Jitsu. Vou responder mais uma pergunta e eu vou encerrar essa parte de perguntas. Se você quiser deixar uma pergunta, mesmo que eu tenha encerrado essa live, deixe sua pergunta, pode deixar, que eu vou estar respondendo essa pergunta para você. Hoje, mais tarde, ou amanhã, outro dia que eu entrar aqui, eu vou dar uma olhada na sua pergunta e eu vou te responder. Não vou deixar você sem resposta. Estou e sempre conversei com o meu sensei sobre isso, de ter um plano de treino, exato. Sou faixa marrom, estou ansioso para que chegue o dia 27. Valeu! Tenho certeza que você vai gostar, eu tenho certeza que você vai aproveitar muito, tá? E não se esqueçam, vocês que vão participar do Semana do Profissional Jiu-Jitsu, deixe seu comentário lá, escreve, com certeza eu vou estar respondendo vocês aí. Beleza, pessoal? Valeu, grande abraço aí. Hoje caiu a live, então essa live acabou saindo em 2 partes, né? Ficou uma parte eu falando da importância, que já foi postada, e a outra parte ficou só para perguntas e respostas. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Não se esqueçam que segunda-feira a live é no tatame, né? Toda segunda-feira, 22 horas, a live é no tatame. E toda quinta-feira nós temos a live aqui para você que é professor, para você que quer ser professor de jiu-jitsu. Valeu. Fica com Deus. Grande abraço. Valeu.